o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar. Está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará machos sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordens sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. Seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas, e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha, que está no fogo, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus eterno e bendito, aqui está o teu povo reunido, Senhor, celebrando tuas bênçãos sobre a igreja aqui em Pesqueira. Senhor, fez com que esta igreja nascesse. Senhor, moveu irmãos, irmãs, para aqui semearem a boa semente. E ela brotou, ela cresceu, ela tem dado frutos. E nós celebramos por estes anos que o Senhor concedeu a esta igreja. E também celebramos pelo que o Senhor não apenas fez no passado, mas tem feito no presente. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão sobre a tua igreja. Obrigado por estarmos reunidos aqui. Obrigado por podermos cantar louvores ao Senhor, por podermos orar ao Senhor, por podermos nos reunir livremente, bendizer o teu nome, que és Deus, Criador e Redentor. Pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nossos corações anseiam por ouvir a tua voz. Nós somos ovelhas do teu pastoreio. Estamos aqui, Senhor, assentados na relva para sermos alimentados. O que tenho eu em minhas mãos, Senhor, senão 5 pães e 2 peixes, que não são suficientes para alimentar esta multidão. Mas aqui estão, Senhor, em tuas mãos, para que tu, dando graças ao Pai, possa alimentar o teu povo com fartura, a sobejar. Que os corações aqui presentes sejam edificados, consolados, exortados, fortalecidos no poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus. Abra os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, que a nossa mente não seja perturbada por pensamentos estranhos nesse momento, mas que ela esteja e seja atraída pelo Senhor para compreender o que a tua palavra diz ao seu povo. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome daquele que é o Amém, Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, certamente, o livro de Levítico não é o livro mais empolgante das Escrituras quando nós buscamos uma leitura devocional que nos edificará. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês aqui, se vocês se lembram o dia, ou a semana, ou o ano em que vocês acordaram de manhã com uma vontade irresistível e incontrolável de ler Levítico, seria difícil encontrar algum crente. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Dificilmente você, inclusive, na sua leitura cronológica da Bíblia, consegue ir até o final de Levítico. Para a verdade. Você chega ali em Êxodo e dá um salto para Números e se cansa um pouco também daquelas histórias do deserto e vai logo para Deuteronômio, porque está perto de entrar na Terra Prometida. Levítico é aquele livro que nós evitamos. Ele é ao lado dos 9 primeiros capítulos de primeiro livro de Crônicas, aquele tipo de texto que nós reconhecemos que é inspirado, é de Deus, mas que a gente não entende nada. A gente sabe que é Deus falando, mas que a gente não entende nada. E ele é como se estivesse muito distante de nós e muito longe da nossa realidade. Afinal, o que temos em Levítico é uma série de mandamentos acerca da adoração na antiga aliança. Então, isso quer dizer que para nós não serve, porque Jesus veio, as sombras passaram, Jesus é a luz que ilumina a vida da igreja. Então, isso significa que Levítico não é mais para nós. Premissas erradas e conclusão errada. Certo? O apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mesmo aquelas coisas que se cumpriram em Cristo ainda permanecem vivas para alimentar a igreja, porque se elas apontam para Cristo, isso nos interessa muito. Então, quando nós olhamos para Levítico, nós precisamos ter algumas informações a respeito desse texto, né? A primeira coisa que nós devemos perceber acerca de Levítico é que ele é o livro mais importante do Pentateuco. Vou repetir, tá certo? Ele é o livro mais importante dos 5 livros de Moisés. Há muitas coisas que envolvem os livros de Moisés nas Escrituras. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu vou dizer apenas algumas delas só para aguçar vocês, para prender vocês aqui em Levítico comigo. Então, por exemplo, vocês já leram o livro dos Salmos? Já leram todo o livro dos Salmos alguma vez? Quem já leu? Todo o livro dos Salmos. Já perceberam que o livro dos Salmos tem uma divisão? Qual é a quantidade de números dessa divisão? Você se lembra? 5. São 5 livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Por quê? 5 livros de Salmos. Cada livro, no livro de Salmos, é uma resposta de adoração a cada livro de Moisés. Gênesis a Deuteronômio. Então, a forma correta como o livro de Salmos era lido pelos judeus é que o livro 1 era lido ao lado de Gênesis, o livro 2 ao lado de Êxodo, o livro 3 ao lado de Levítico, etc., até Deuteronômio. Certo? A segunda coisa que nós devemos saber a respeito do Pentateuco, que é muito importante, é que na literatura hebraica nós temos vários artifícios literários na construção do texto hebraico, e um muito utilizado por todos os autores do Antigo Testamento, também por autores do Novo Testamento. Paulo é o que mais usa esse recurso no Novo Testamento, é o que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo. Quiasmo é uma estrutura literária concêntrica, ou seja, as extremidades vão em direção a um centro, certo? Deixa eu dar um exemplo a vocês de quiasmo, para que vocês observem claramente o que eu estou dizendo. Vá comigo para Provérbios, capítulo 31 de Provérbios. Eu vou pegar aqui um texto bem conhecido que nós lemos sempre, principalmente no Dia das Mães. Capítulo 31 de Provérbios, do verso 10 até o verso 31. Certo? Aqui nós temos o louvor da mulher virtuosa. O que é o quiasmo? Lembra do que eu disse? Ele tem uma estrutura concêntrica, onde as extremidades vão até o centro, elas se encontram. Está na ponta, em outra ponta, vai se encontrando até o centro. Essa é a forma de ler muitos textos hebraicos. Nós não somos judeus, né?
Então nós somos latino-americanos. Então a gente lê da nossa forma. Essa é uma das dificuldades de nós entendermos Apocalipse. Porque a gente lê Apocalipse cronologicamente, e essa não é a forma de ler Apocalipse. Apocalipse tem uma estrutura cíclica de 7 sessões de setes, certo? Então, o oriental, o hebreu, ele pensa ciclicamente. Se você já prestou atenção, o Apocalipse mostra 7 vezes o mundo se acabando. Agora, haja o mundo para acabar 7 vezes, não é não? Você não acha, não? Porque na primeira vez já está tudo, já tá tudo na lona, já está tudo no chão. Como é que 7 vezes isso é demonstrado? Porque a história é recontada ciclicamente. A cada momento que ela é contada de novo, mais detalhes são dados. É assim que o hebreu faz. E o livro do Apocalipse era lido no culto. Então a primeira sessão era lida num culto público. Na outra sessão, no outro culto, era lida a segunda sessão, que rememorava a semana anterior e dava mais detalhes da semana presente. Essa é a literatura apocalíptica de João. Então, quando nós não conhecemos como os autores bíblicos escreviam, a forma que eles escreviam, é claro, nós seremos beneficiados, seremos abençoados por Deus na leitura bíblica. Mas quando nós entendemos a cultura da escrita da época, dos tempos bíblicos, nós vamos perceber mais profundamente o que o Senhor está nos dizendo. Então, o quiasmo é um exemplo de um recurso desse. Observe o verso 10 e observe o verso 31. Veja só. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Leia agora o verso 31, em voz alta. Dá-lhe o fruto das suas mãos. De público, louvarão suas obras. Faz sentido você ler assim? Verso 10 com verso 31? Faz sentido? Veja o verso 11 e o verso 30. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Veja o verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Veja o verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Veja o 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Veja o 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Veja o 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, seu marido a louva. Faz sentido? Isso é um quiasmo. O livro de Levítico, agora volte para mim, comigo, para lá, para Levítico. O livro de Levítico tem uma grande estrutura quiásmica. O capítulo 16 está no centro do livro. O capítulo 16 é o capítulo que trata sobre o Yom Kippur, sobre o dia da expiação. Todo o livro, toda a adoração prescrita, ensinada por Deus, do capítulo 1 ao capítulo 15, do capítulo 17 até o final, concentram-se no capítulo 16. É como se fosse um grande funil, e o capítulo 16 é esse funil. Então tudo desce para o capítulo 16. Mais do que isso, os livros de Moisés são 5 livros. E eles também estão numa estrutura quiásmica. A forma de entendermos e lermos como o hebreu entende, de modo quiásmico, é assim. Gênesis está em relação com Deuteronômio. Êxodo está em relação com Números. E Levítico está no centro. Ao mesmo tempo que isso acontece, Gênesis e Êxodo são necessários para entendermos Levítico. Números e Deuteronômio são necessários para entendermos Levítico. Deixa eu ser mais claro. No livro de Gênesis, o que é que nós lemos no começo? Sobre o quê? Sobre a criação. Quando nós chegamos do capítulo 6 ao capítulo 9, vocês se lembram o que é que a gente começa a ver ali? Quais são as histórias que estão ali? Lembra? Histórias de Noé, não é assim? Não é? Dilúvio. Vocês se lembram que Deus disse a Adão e Eva, dizendo assim, cresçam e multipliquem-se, né? Crescer e multiplicar. Vocês se lembram que Deus disse isso a Noé também? Cresça e multiplique. O que é que estava acontecendo ali? Depois do dilúvio, e agora da saída de Noé com a sua família da arca para viver na terra novamente, Moisés está contando um pequeno novo Gênesis. Um novo começo.
Isso vai acontecendo várias vezes nos livros de Moisés. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra e para ir para a terra prometida, está acontecendo um novo começo, um novo Gênesis. Em vários momentos. O povo de Deus é levado em cativeiro na história de Israel. Depois ele é liberto, ele volta para a sua terra. Um novo Gênesis. Quando nós olhamos para Deuteronômio, nós vemos os grandes últimos sermões de Moisés antes do povo entrar na terra prometida. Um novo Gênesis. Está dando para entender? Amém? Amém. Vocês estão comigo? Sim. Tá friozinho aí para vocês, não? Eu falando terra prometida aqui, você já terá um cochilo aí. Já vou sonhar aqui com o céu. Dito isso, agora a gente vai para o texto. O texto começa nos falando como Deus queria que o culto fosse. Mas para entender isso aqui em Levítico 1, nós precisamos voltar a Êxodo. Quando nós olhamos para Êxodo, vamos ver que o desenvolvimento daquela narrativa é o seguinte. Deus preserva a vida de Moisés para transformá-lo num libertador. Moisés é um tipo de Cristo. Ou seja, o seu trabalho, a sua vida, apontam para um libertador maior, que é Cristo. Assim como Moisés liberta o povo do Egito, Cristo libertará o povo dos pecados deles. Como diz Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Quando nós chegamos até o meio de Êxodo, a partir do capítulo 20, precisamente, nós vamos ter os 10 mandamentos. Deus está dizendo como o seu povo deve viver. Então, os 4 primeiros mandamentos são referentes ao culto. Lembram? Adorar o único Deus, não fazer imagem de escultura, não invocar o nome do Senhor em vão e adorá-lo no dia que ele santificou, no dia de descanso, o Shabat. Então, os 4 primeiros mandamentos dos 10 são relacionados ao culto. Deus falou mais sobre culto do que qualquer outra coisa. Percebeu? No Decálogo nós temos Deus falando mais sobre o culto do que qualquer outra coisa. Ele falou mais sobre culto do que a cobiça, do que a mentira, do que as relações familiares. Quando nós lemos então, do capítulo 20 até o capítulo 40, Deus está dizendo como que é o culto. E ele diz a Moisés assim: você vai construir o tabernáculo e vai fazer tudo como foi mostrado a você no monte. Exatamente como foi feito. Você não acrescenta nada, não tira nada. Você vai fazer o tabernáculo como eu ordenei. Detalhe por detalhe. Porque eu quero ser glorificado assim. O que é que aprendemos com isso? Que nós não adoramos a Deus do jeito que nós queremos. Amém, irmãos? Amém. Mas do jeito que Ele quer ser adorado. Quem diz é Ele. O soberano é Ele. Não é? Aprendemos, mesmo antes de entrar aqui, nós vamos ver isso mais profundamente aqui, mas aprendemos que o culto não é para o nosso agrado, é para o agrado de Deus. Quem deve estar satisfeito com o culto é Deus. Mas aí temos que dar um alerta aqui em 2 coisas. A primeira coisa é quando nós queremos adorar a Deus da forma que Deus não quer ser adorado. Isso é pecaminoso. E essa conversa de Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Mark Lloyd Jones dizia assim, conhece. Ele vê que você é sinceramente pecador. Esse é o primeiro perigo. Nós não obedecemos o que Deus diz. E acharmos que podemos fazer melhor. Certa vez eu fui pregar num lugar e no final a bênção apostólica foi dada. E era assim. O amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja sobre todos vós. Amém. A igreja disse amém. Perceberam alguma coisa de errada nisso? Não perceberam? O texto não diz isso. Nessa ordem. O texto diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Eu só sei o que é o amor de Deus Pai por causa da graça do Filho. Não sei o que é o amor de Deus Pai. Eu só sei o que é a comunhão do Espírito por causa da graça do Filho que me leva ao amor a Deus Pai e que me faz viver esse amor. Quando eu falo de amor, eu falo de comunhão. Então, quando eu quero consertar o que Deus disse, dizendo o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito,
Eu estou dizendo o seguinte, bom, eu vou dar uma melhorada aqui porque não soou bem o que Deus falou, do jeito que ele falou. Esse negócio da ordem dos fatores não altera o produto, não cola não, viu, com Jeová não. Tá? Deus quer ser adorado como ele disse, mas não apenas isso. Deus não quer que se respeite apenas o que ele disse, porque Deus não quer duas coisas. Deus não quer um culto que seja realizado contrariamente ao que ele disse. Ele não quer isso. E ele também não quer um culto que tenha todos os elementos que ele disse, mas o coração do povo está longe dele. Ele também não quer isso. Por isso que ele diz, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração, lembram? Está longe de mim. Longe de mim. Lá no livro de Malaquias nós vamos observar que Deus diz ao povo assim, viu, nessas palavras. É melhor fechar as portas do templo, porque está tudo errado. Eles estão oferecendo animais doentes no sacrifício. E o animal tem que ser perfeito. Lá no livro de Isaías, Deus diz assim a Isaías, eu estou enfadado do culto desse povo. Estou cansado. Porque o coração deles está longe de mim. Em Isaías nós não temos uma reprovação do Senhor, a forma que o culto está acontecendo. O culto estava acontecendo corretamente, seguindo os elementos que Deus disse. Mas o coração do povo não estava naquilo. Era apenas um rito. Da mesma forma que Deus diz, não devem me adorar do seu próprio jeito. Deus também diz, não adianta me adorar do jeito que eu disse, mas o coração está longe de mim. E aí nós vamos entrar no texto agora. O texto é muito simples. Parece muito longo, mas ele não é. Ele é muito simples. Ele vai ter repetições aqui importantes, mas ele é simples. Veja, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Vamos parar aqui um pouco. Primeiro, no início, Deus diz a Moisés que ele venha, Deus diz a Moisés que ele vá. Deus diz a Moisés que ele ouça sua voz, ouça o que Deus está dizendo ao povo e transmita ao povo exatamente o que Deus estava dizendo. Esse é o papel do ministro na igreja. Dizer ao povo exatamente o que Deus disse. O ministro não foi chamado para falar de futebol, de política, de sociedade, da eleição do Papa, nada disso. Ele foi chamado para falar o que Deus falou. Ele foi chamado para abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor. É assim que o Senhor ensina ao seu povo. E ele deve transmitir ao povo exatamente o que Deus disse. E Moisés foi fiel a isso. Se nós queremos entender como Deus quer ser glorificado, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. O centro da vida da igreja é a adoração. O centro da vida da igreja é a adoração. O sentido da existência da igreja é a adoração. É a glória de Deus na adoração. Aí você pode me perguntar, mas e missões, pastor? Sabe o que é missões? Eu vou dizer a você o que é missões. Missões é o transbordar da adoração da igreja para as nações. Quando a igreja está tão profundamente envolvida com a adoração, que essa adoração tem o desejo de espalhar a alegria do Senhor entre as nações. Por isso que os salmos vão dizer várias vezes, alegrai-vos, ó povos. Missões é um efeito direto da profundidade da adoração da igreja. Uma igreja que está profundamente envolvida com adoração, estará profundamente envolvida com missões. Mas uma igreja que busca estar profundamente envolvida com missões, negligenciando a adoração, está fazendo missões da forma errada. Do jeito errado. Moisés recebe a ordem do Senhor aqui para ensinar ao povo a respeito do holocausto. Aqui nós estamos falando de holocaustos, que era um sacrifício importante. Era uma oferta queimada. E aqui Deus está falando para basicamente três grupos de pessoas. Os mais abastados, que ofereciam os animais mais caros. Deus está falando para aqueles um pouco menos abastados,
que nós chamaríamos de classe média. E Deus está falando para o pobre, dizendo a todos eles, todos devem ofertar. Todos devem adorar. Tire da sua cabeça aqui a ideia de ofertar no sentido financeiro. A ideia é que é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. É claro que era uma oferta de valor a Deus. Mas a ideia é muito maior, porque envolvia aqui algo relacionado à expiação do povo, ao perdão de Deus ao povo. Isso está no centro da adoração. Por isso que na adoração da igreja, o centro não é o homem. Nós não somos chamados para cantarmos sobre nós mesmos na adoração do culto. Deus não nos chama para cantarmos sobre os nossos sofrimentos no culto, irmãos. Deus nos chama para louvá-lo, para engrandecê-lo. Porque o que é cultuado, quem é cultuado no culto é Deus. A nossa geração é uma geração que tem buscado cultos que promovam o ego humano, a satisfação humana, o alívio psicológico das tensões. Quanto mais o culto fala sobre mim, busca me envolver de várias formas, seja na ambiência, seja na música, seja na letra, seja em como as pessoas me recebem. Então, quanto melhor eu me sentir na igreja, melhor para mim. Devemos ter cuidado com essa ideia, tá bom, irmãos? Vamos ter cuidado. É claro que as pessoas devem chegar na igreja e serem bem recebidas, não é? Devem ser bem recebidas. Devem ser acolhidas. Nós aprendemos isso com as Escrituras. Elas devem ser atenciosamente ouvidas, envolvidas na vida da igreja. A igreja deve ter uma postura hospitaleira sempre com todos que vêm até ela. Sempre. Mas esse não é o centro. A nossa geração tem feito o seguinte: nós temos mudado a forma de pregarmos o evangelho, dizendo Deus é soberano e Ele é rei, e Ele salva o pecador. E nós começamos a fazer agora a tarde do abraço. A distribuição de flores. Distribuição de garrafa de água mineral. Nada disso substitui a verdade de que Deus é soberano, de que Ele reina, de que somente Ele pode salvar o pecador dos seus pecados. Nós estamos querendo atrair o pecador pelo carinho e dar a mensagem depois. Não é isso que Deus diz. Não é isso que Deus diz. Jesus começa o seu ministério dizendo: o reino de Deus é chegado. Creiam, se arrependam. É assim que Jesus começa o seu ministério na Galileia. Quando nós falamos de culto, da mesma forma, o culto, observe, eu com muito respeito vou dizer isso. Eu cresci ouvindo o seguinte, desde a infância. O culto deve ser para as pessoas de fora, para as pessoas que não conhecem Jesus. Essa é uma ideia antibíblica. O culto é a Deus. A Deus. As músicas não são voltadas para quem está nos visitando. São direcionadas a Deus apenas. Deus é o objeto de culto. E Ele tem ciúmes disso, irmãos. Ciúmes. Aqui, quando nós lemos a respeito do sacrifício, observe no verso 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja, o animal não podia ter defeito, porque isso era condicional a se Deus aceitaria ou não a oferta. O verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Quem porá a mão na cabeça do holocausto? Quem porá a mão? O que vocês acham? Sacerdote? Não. O ofertante. Quem coloca a mão na cabeça do holocausto é o ofertante. Porque o ofertante, quando bota a mão na cabeça do holocausto, naquele culto levítico, ele está dizendo: a minha vida é entregue a ti, Senhor, em sua totalidade. Assim como esse animal será consumido no altar, totalmente, como ele será queimado nas partes que serão oferecidas, a minha vida está no teu altar para ser consumida. Eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. Lembra daquela música antiga e bonita que nós cantávamos? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Essa música é baseada nesse capítulo.
O que esse trecho nos ensina? Que a nossa adoração não é uma participação apática no culto. Atente para isso. Deus não quer apenas ouvir o som da sua voz. Deus quer você por inteiro. Nós temos a capacidade de fecharmos os nossos olhos no culto e não estarmos orando. Nós temos a capacidade de estarmos cantando, olhando para a projeção e não estarmos adorando. Nós temos a capacidade de olharmos para o pregador e estarmos com a cabeça no boleto. Fisicamente nós estamos, mas espiritualmente nós estamos muito distantes. E depois disso ainda dizemos, o culto não foi bom. Não foi bom hoje. Não senti nada, não me arrepiei, não teve nada, não teve um terremoto santo. O texto levítico está nos ensinando que cada um de nós somos responsáveis em estarmos inteiramente envolvidos na adoração do povo de Deus. Adoração é isso aqui, culto público. O texto de Levítico, como o texto de Êxodo, nos ensina, irmãos, vejam só. O centro da vida da igreja é o culto. A partir do culto, tudo vai acontecer. Entenda isso. A forma que nós cultuamos, que nós cercamos a mesa do Senhor, participamos do pão, participamos do vinho, observamos e participamos do batismo, cantamos, ouvimos as Escrituras. Esses são aparatos litúrgicos para a vida inteira. Assim como nós somos ensinados pelo Senhor a ouvirmos o sermão, nós somos ensinados ao Senhor a ouvirmos os nossos familiares. Assim como somos convidados pelo Senhor a contornarmos sua mesa de comunhão, nós somos chamados pelo Senhor para sentarmos juntos na nossa casa e termos uma refeição que glorifique a Deus em família. Assim como nós somos chamados pelo Senhor a cantarmos a Ele, o adorarmos no culto, nós somos chamados pelo Senhor para o adorarmos em nosso lar, em nossa vida. Assim como temos uma liturgia na igreja, temos em casa, temos no trabalho, temos na rua, temos no trânsito, em todos os lugares nós glorificamos a Deus e aprendemos a fazer isso a partir do culto. A partir da adoração que nós vivemos na igreja. A partir do envolvimento que nós temos com a igreja. Agora, como nós reagimos a isso? Reagimos assim, vamos lá, alguns exemplos. Domingo, 4 horas da tarde, chovendo. 4h30, chovendo. Mas eu acho que hoje, na chuva, assim, frio desse, não vou não. Porque não adianta eu ir, né? Porque eu estou cansado. Aí você vê as artimanhas de um pecador. Eu estou cansado. Não adianta eu ir adorar a Deus eu cansado. Eu estou com dor de cabeça. Não adianta eu ir adorar a Deus com dor de cabeça. E se o menino disser assim, eu não quero ir não. O menino não quer ir, eu vou forçar o menino aí. Não vou forçar o menino aí. Tem que ficar aqui agora. Interessante, né? Que a gente não faz isso. Quando é para escovar o dente, quando é para ir para a escola, quando é para ir para a natação, para o balé, para o judô, a gente não faz isso, né? A gente diz, você vai, porque eu estou pagando. Você vai. Você está com vontade agora. Eu estou dizendo que você está com vontade, você vai. Mas quando é em relação a Deus, a gente não entende direito o que é que está acontecendo na adoração pública. E veja só, irmãos, Deus não nos convida para o culto. Ele não nos convida. Ele nos convoca. Deus não está dizendo assim, meu filho, minha filha, vamos lá hoje. Você quer ir? Tá afim? Quer cantar para mim hoje? Vá, cante, vá, para Papai do Céu, ver você cantando. Como é bonitinho você cantando, mas é bonitinho você cantando a Papai do Céu. Não, irmãos. Cantai ao Senhor um cântico. Ordena as Escrituras. Salmodiai, ordena as Escrituras. Orai, ordena as Escrituras. Pregai, ordena as Escrituras. Deus não pede, Deus ordena. Amém, irmão? Agora, isso é um negócio tão incômodo e estranho, porque na nossa geração a gente não quer que ninguém mande na gente. Nós somos uma geração profundamente autônoma, a gente quer mandar no nosso próprio nariz. A gente já ensina a menininha, nossas crianças, nossas filhas, dizendo assim, homem nenhum vai mandar em você, viu? Você tem que crescer, virar médica, virar engenheira, virar advogada, virar o que for.
Para ninguém mandar em você. Você que deve mandar em todo mundo. Nós já crescemos fomentando uma cultura de que não existe ou não pode existir nenhuma autoridade sobre nós. Isso respinga na nossa vida com o Evangelho. É quando nós vemos um Deus que diz assim: me adore como eu quero. Aí o que, é que a gente responde? Não, Deus não pode ser assim, não. Não, pastor, desse jeito aí que o senhor está falando também, parece que Deus é. Não. Ele quer, irmãos, ele quer um Deus fofinho. Quer aquele ursinho pobre? Não tem. É fofinho, a gente quer um Deus fofinho. A gente quer um Deus que olhe para o nosso pecado e diga assim: eita, rapaz, você pecou. Tem nada não. Tem nada não. Pecou de novo, a mesma coisa. Tem nada não, não tem nada não. Você mentiu, você vive numa cultura da mentira. Tem nada não, eu amo você, tem nada não. Fica assim. Ninguém mexa com ele não. Ele nos confronta. Ele nos diz assim, observe, viu? Ele nos diz assim: eu sou o centro, você não é. Tudo gira em torno de mim. Eu sou o sol da justiça, você não é. Nós crescemos ouvindo: você é dono do seu próprio nariz. Aí vem Deus dizendo: não é. Eu sou o dono do seu nariz, dono da sua cabeça, dono do seu pé, dono do seu corpo, dono da sua vida, dono da sua família, do seu negócio, do seu carro, do seu emprego, da sua casa, tudo que você tem. Se eu quiser tirar, eu tiro. Se eu quiser dar, eu dou. Como aconteceu com João. O evangelho é totalmente contra a maré. Contra a maré. Agora, só nada contra a maré. Peixe vivo. Você me entende? Peixe morto não nada contra a correnteza. O texto continua dizendo aqui, veja só, verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão sangue. Então aqui os sacerdotes começam a trabalhar. E o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo. Veja, então ele, o ofertante partirá, matará o animal. Ele é partícipe direto da adoração. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? O crente não vai ao culto para assistir o culto. O crente vai para cultuar. Mas na nossa mente latino-americana, nordestina, pernambucana, paraibana, a gente acha que a gente só está envolvido no culto se a gente tiver uma oportunidade. E a gente só está servindo a Deus se a gente for cantar uma música. Se a gente for fazer alguma apresentação. Enquanto o texto bíblico está nos dizendo não, todo culto, a congregação é 100% participante. 100% participante. Aí você pode dizer: ô pastor, mas eu aprendi a vida toda que esse animal morto aqui representa Jesus. É verdade. Mas entenda como isso está na história da redenção. Jesus é o cordeiro que foi morto. João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro que foi morto nos substitui. Nós estamos nesse cordeiro. Somos mortos na sua morte. Somos vivificados na sua vida, na sua ressurreição. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós estamos nele. Por estarmos nele, devemos estar envolvidos nesta vida de adoração, que não é apenas no culto. O culto é o começo. E do culto nós transbordamos essa vida de adoração para tudo na nossa vida. Então também não adianta, meu irmão, levantar a mão no culto, fechar o olhinho, chorar, se tremer e em casa chamar a mulher de Satanás. Não adianta na igreja falar assim: Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Vai em casa, a vizinhança todinha sabe da sua gritaria. Ó o irmão, ó a irmã. É crente. Vai ver, daqui a pouco ela sai dali com a Bíblia na mão para ir para a igreja.
Adoração é para a vida toda. Para a vida toda. Deus não quer um povo diferente do que ele encontra no culto. Ele quer o mesmo povo. A mesma dedicação na adoração. No culto, nós confessamos os nossos pecados. Nós reconhecemos as nossas falhas. Nós nos envergonhamos diante de Deus. Daniel vai dizer que a nós pertence o corar de vergonha. No culto, nós nos envergonhamos diante do Senhor e dizemos, irmão, Senhor, nós não somos dignos, Senhor. Nós não somos dignos de te adorar. Porque tu és santo, majestoso, tão bondoso. Essa semana tu nos abençoaste tanto. E nós respondemos tantas vezes com os nossos pecados. No culto é assim. Aí no mesmo culto nós ouvimos do Senhor: se confessardes os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar vocês de toda injustiça. No culto nós reconhecemos a culpa. No culto nós somos absolvidos, purificados novamente. Essa é uma dinâmica não apenas do culto, mas da vida toda. Deus vai nos ensinando que não existe para nós sagrado e profano. Tudo é sagrado. A forma que eu educo meus filhos é sagrada. A forma que eu trato minha mulher é sagrada. A forma que eu lido com a comida do meu prato é sagrada. A forma que eu canto é sagrada. A forma que eu prego é sagrada. Deus não me chama a fazer uma divisão. Deus não quer crente apenas na igreja. Ele quer crente para a vida toda. Isso é adoração. Eu venho de uma geração, eu tocava na igreja, né? Na minha juventude toda. Eu venho de uma geração de Cláudio Claro, Tabernáculo de Davi, Comunidade de Nilópolis. Eu quero é Deus. Tinha uma música que a gente tocava muito, né? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Isso aí é todo mundo da igreja, tudo desmantelado. Quer Deus nada. Quer pular. Aí um dia eu fui para um congresso de jovens congregacionais. E aí o cantor de um grupo desse disse assim: vivemos na era do louvor. Já passou a era da pregação. Agora é a era profética do louvor. Aí um pregador destemido, corajoso na época, foi pregar, pegou o microfone e disse: irmão, Satanás falou aqui, irmãos. A nossa geração é a geração do louvor e a geração da palavra, as duas coisas, não tem uma sobrepondo a outra. Nós somos um povo que ouve e aprende, que louva porque aprendeu. O nosso louvor é mais forte, mais pungente, mais alegre, porque nós estamos aprendendo. O Senhor vai nos dando mais, nos alimentando mais, nos dando mais crescimento, e nós nos alegramos mais na alegria do Espírito Santo. Deus não nos chama também para cultos mortos. Na hora de cantarmos, nós temos que cantarmos com toda a força que nós pudermos cantar, com toda a alegria que pudermos cantar. Na hora de orarmos, nós temos que orar. Mas é triste ver na nossa geração. É triste ver na nossa geração adolescentes jogando jogos digitais na hora do culto solene. Com fones de ouvido, seus pais do lado, dizendo é melhor assim na igreja do que ficar em casa. Não. É na igreja que tem que aprender a ser reverente. A minha mãe me ensinou a ser reverente. Eu estava do lado dela, eu e meu irmão. Meu irmão, ela e eu. Então, quando eu não queria ficar em pé, ela me educava. Ela pegava aqui na costela, aqui atrás, assim, no couro aqui atrás, e dava uma viradinha assim. Fique em pé e louve ao Senhor, meu filho. E eu levantava já dando aleluia, irmãos. Deus seja louvado. Fazia cante. Eu cantava. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Pegava aqui, um negócio que ela fazia, que ela pegava aqui. Tem mãe que sabe, né, como é, né? Tem aquela banhazinha daquele drive, que ela pegava e girava assim. E eu achava no instante o livro, né? No instante. Tô aqui, não tô? Tô aqui. Aí algum crente pode dizer assim: não, mas assim também é demais. Tem que ser pelo amor, meu irmão. Você precisa conhecer o evangelho de verdade, irmão. Porque Jeová dá um sacocho no crente, tão grande. Agora espreme ele todo assim, parece que vai partir no meio. Aí o que acontece com o crente quando ele chega na igreja?
Você lembra aquela máquina de moer tempero? Não tem aquela máquina que você bota tempero? Eu trabalhei na venda do meu avô com aquilo. Você botava o tempero que você moía. Pronto, Deus faz isso com a gente. Então, quando ele bota ali que moe, você chega todo quebrado no culto. Você já percebeu que a forma que você canta é diferente? A forma que você escuta o sermão é diferente. A forma que você olha para a escritura é diferente. Deus sabe como faz, irmãos. Se é para dar um beliscão, ele dá. Se é para dar um aperto, ele dá. Se é para moer, ele moe. Agora, se é para fazer uma cortesia, ele também faz. Né? Dr. Augusto Nicodemos diz assim: tem coisa que a gente nem pede, nem sonha que Deus vai dar e Deus abençoa. Não é assim, irmãos? É verdade. Aí Augusto diz assim: é Deus dando uma piscada de olho lá de cima, dizendo assim, cortesia da casa. E é exatamente isso que Deus faz. Mas ele também nos conduz, ele pega na nossa mão e diz: do jeito que eu digo é melhor, porque a minha vontade é perfeita, a sua não é não. O crente estava envolvido com a adoração. Para a gente terminar, vamos lá para o capítulo 9 de Levítico. E eu vou terminar com esse versículo. Porque lá no capítulo 1, nós começamos a ver Deus instituindo como o culto seria, né? E que o holocausto era uma oferta queimada. Mas é no capítulo 9 que nós temos a inauguração do culto. Até o capítulo 8, nós temos Deus dizendo como deveria ser o culto. No capítulo 9, nós temos a grande celebração do culto no tabernáculo. Então, quando nós vamos ler aqui no verso 23 e 24, no capítulo 9, vemos que o texto diz assim: então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. O que é que diz agora? E saindo, abençoaram o povo. O que é que diz agora? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Verso 24. Eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu os holocaustos e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, viu gritos de alegria. Isso aqui é muito importante. Lá no capítulo 6, nós temos um texto que diz assim: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo do altar não podia ser aceso por um sacerdote. Ele foi aceso por Deus aqui, na inauguração do culto. Os sacerdotes tinham que alimentar esse fogo. Mas o fogo não podia ser apagado e reacendido. Por isso que Deus mata, no capítulo 10, 2 sacerdotes, Nadab e Abiú. Porque eles foram para uma fonte de energia diferente da que estava no altar do fogo que Deus tinha acendido. Deus disse: aqui está. Vocês vão cuidar disso agora. A mesma coisa Deus nos disse: aqui está. Eu entreguei a vocês como eu quero ser adorado. E vocês vão cuidar disso agora, com muito zelo. Lembrando que o culto é o centro da vida do povo de Deus, mas o culto não é o próprio Deus. Temos cuidado para não transformar o culto num ídolo. Mas quando eu digo não devemos transformar um culto num ídolo, não quer dizer que o culto não é importante. É o mesmo que eu dissesse, é a mesma coisa que eu dissesse: não transforme sua família num ídolo. Isso não quer dizer que sua família não é importante. Então, centro da vida da igreja, a adoração comunitária. Por que, pastor? Vamos entender isso para a gente terminar algumas aplicações. Deus nos chama para adorarmos a Ele. Isso pode ser feito individualmente? Pode. Certo? Isso pode ser feito em família? Pode. Isso pode ser feito comunitariamente com a igreja? Pode. A adoração particular não deve ser substituída pela adoração com a família, nem pela adoração pública com a igreja. Mas a adoração pública com a igreja não deve ser substituída pela adoração com a família ou pela adoração particular, a menos que nós estejamos num lugar onde a nossa igreja não esteja, ou não tenha uma igreja bíblica. Uma coisa não vai substituir a outra. Nós observamos no nosso tempo o povo dizendo: não fui para a igreja não, eu fiquei em casa, eu botei uma pregação de Hernando Dias Lopes. Não é culto não, viu? Culto é isso aqui. Gente de carne e osso. Gente cheirosa, gente fedida. É a vida da igreja. Gente legal, gente chata. Né? É a arca. A arca de Noé, né?
Todo tipo de animal, né? Pedia com força. É mais melhor lá dentro do que lá fora, né? Verdade? Essa é a vida da igreja. E eu vou dizer a vocês, Deus usa pessoas difíceis na igreja para nos santificar. Sabia disso, né? Para nos santificar. Aquela pessoa, quando você se empenhou, estudou para dar aula de escola dominical, e no final, aquela pessoa chegou perto de você e disse assim, eu já vi aulas melhores. Em 1900, e Robert Carlin, tinha um fulano de tal aqui que pregava melhor. Você vai precisar das pessoas difíceis, porque Deus vai lhe ensinar através delas a ser mais piedoso, mais humilde, mais amoroso, amorosa. As pessoas difíceis não nos são dadas para afastamento, mas para que nós a atraiamos para uma relação saudável. A vida da igreja é isso. Você acha que lá, no culto levítico, tinha um culto assim como o da gente, é limpinho assim, iluminado, cheiroso, né? Não, não, irmãos, era sangue derramado. Excremento de animal no chão. Era um fedor, mas era o culto que Deus queria. Deus disse, eu quero assim. Quando Deus disse a Moisés, levante um altar para a minha adoração. Pedras não lavradas. Isso aqui é muito significativo. Pedras não lavradas. Ou seja, você não tem que aprimorar as pedras no altar, não. Você vai pegar as pedras e vai levantá-las no altar. Do jeito que elas são. E eu serei glorificado assim. E às vezes a gente pensa que a adoração vai ser melhor, se tiver um ar-condicionado melhor, um instrumento melhor, um som melhor, uma cadeira melhor, um banco melhor. Então a adoração vai ser melhor. Porque a nossa sociedade pensa em mais conforto. Isso é verdade. Certa vez alguém chegou na nossa igreja em Caruaru e me disse assim, pastor, estamos pensando em ficar aqui na igreja com vocês aqui, como membros. Mas o que é que a igreja tem a oferecer para a minha família? Eu sou o evangelho, meu irmão. Não, mas eu digo assim, tem um clube, tem um acampamento, tem... O que é que tem para as crianças? O que é que a igreja tem para oferecer? Tem alguma coisa de atrativa para oferecer? Eu sei que o culto é bíblico, a gente está vendo que o culto é bíblico, mas o que é que tem de mais, assim, que nos diga assim, não, agora a gente vai ficar aqui. Meu irmão, se o que você está vendo não é suficiente para que você decida congregar conosco, não tem mais nada que possa fazer isso. Porque o que de mais precioso a igreja terá é o evangelho da graça de Deus. O maior tesouro de uma igreja é o evangelho da graça de Deus. A gente pode estar se reunindo, irmãos, debaixo de um buzeiro. Se é a igreja, é o melhor prédio do mundo que Deus pode nos dar. Eu dou aula para africanos de teologia. Estou em Moçambique. A igreja deles é parecida com isso aqui. Agora é tora de madeira, né? Bruta. O púlpito é um tronco de uma árvore, o tamanho desse púlpito aqui. Não tem parede, não tem energia elétrica. Eles vão num dia da semana para a base da missão e eles assistem a aula online. Mas o povo é muito feliz. Né? A igreja é muito viva. Eles falam de Jesus com lágrimas nos olhos. Qual foi a última vez que você falou o nome Jesus com lágrimas nos olhos? Tem uma música do Vencedores que diz: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Você tem chorado pelas dívidas. Tem ficado desesperado porque a Claro cortou seu 4G. Você está aperreado porque o cartão estourou. Aí você chora. Mas por Deus, qual foi a última vez que você disse, Senhor, assim como o cervo brama por águas, a minha alma suspira por ti, como terra seca e árida.
Eu te desejo, Senhor, com o mais profundo do meu ser. Visita-me. Deus quer que nos envolvamos profundamente com a adoração. Não fique alheio da adoração. Não fique alheio. Nós vemos tantas coisas absurdas nos nossos cultos, irmãos. Agora são tantas coisas absurdas. Nós vemos adolescente na igreja que vai beber água 300 vezes no culto. Eu não sei, ele bebe mais água que um camelo. E um camelo passa meses, né? Agora eu fico perguntando, se ninguém bebe água assim em casa? Nós vemos os crentes se levantando para ir no banheiro, aproveitando a hora da oração que ninguém está vendo. Agora me diga só, esse povo está sabendo mesmo que é uma oração? Nós estamos falando com Deus. Quando começa de 6, costumeiramente se chega de 7. Não, porque é uma luta, uma luta. Lá na igreja disse assim, pastor, tem jeito não, minha mulher só chega tarde na igreja. E eu só chego tarde por causa dela. E eu não vai dar para vir para cá mais não. E o que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você deixa de ficar bravo com a sua esposa. Porque Deus lhe deu. Ela disse, Deus só dá o que é bom, pastor. Eu disse, céu de Deus, tem se acalme. E se eu não estou conseguindo adorar a Deus, a mulher demora para vir para o culto. Que eu já falei. Você vai fazer assim. Você vai se arrumar, nosso culto é 18 horas, você vai se arrumar e você diz assim a ela, de manhã, a gente vai sair de 17h30. 17h30 é o horário que a gente vai sair. Aí ele fez certo, se ela não estiver pronta, então você deixa R$ 50 em cima do rack, diz assim, estou indo para a igreja, pega o Uber e vá. Ele disse, pastor? Eu digo, é. Ele disse, por quê? Porque Deus é mais importante do que a sua mulher. Eu disse isso à minha mulher e aos meus filhos. Deus é mais importante do que vocês. E no dia que ele não for, eu não serei um bom marido e um bom pai. No dia que vocês forem a prioridade, à frente de Deus, eu abandonei o que é o ofício bíblico de marido e de pai. E aí, no domingo, ele falou comigo na quarta, no domingo, estava os dois na igreja, 5h20. Eu já estava lá, quando eu entrei, ele com um sorriso do tamanho até a orelha, disse, olha ela aqui, pastor. Você, tudo em paz? Ela, tudo em paz, pastor. Estou organizado, eu vou chegar cedo agora, todo puto. Eu disse, muito bem, meu irmão. Até hoje ela chega cedo. Quem é o centro da sua vida? É Deus? Você é um holocausto vivo? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Pela tua verdade. Que esta igreja, que estas igrejas, Senhor, aqui representadas, que vivamos para a glória do teu nome apenas. Teu nome seja adorado, bendito, enaltecido. E louvemos o teu nome com vigor, com alegria, com força, com disposição. Tu és mais importante do que qualquer outra coisa, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor. Tu és o motivo da nossa gratidão. Não há nada mais precioso do que o Senhor na nossa vida. Perdoa-nos quando nós priorizamos outras coisas. Perdoa-nos quando nós não confessamos. Perdoa-nos quando nós não nos arrependemos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de arrependimento. Falta de clareza de mente. Perdoa-nos quando nós damos tantas desculpas. Enquanto o Senhor tem nos dado tantas oportunidades. Mostra-nos o teu amor através da exortação da tua palavra. Atrai-nos a ti, Senhor, para vivermos alegremente o teu evangelho, não como um peso, não como um fardo, não como pessoas que estão oprimidas por um regimento, por uma legislação, mas que, ao observarmos a tua palavra, nos lembremos do que Jesus disse. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E a nossa fidelidade ao que tu disseste seja fruto do nosso amor. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um abraço da igreja de Caruaru para todos vocês. Feliz aniversário.